um dos modelos mais complicados que a gente já desenvolveu para explicar fenômenos da natureza é o modelo de previsão de clima, de previsão de tempo. Porque o número de variáveis desses modelos de previsão de tempo é muito grande. As coisas, principalmente quando você começa a tentar entender o clima global, a hora que você tenta fazer algo mais local é mais fácil, apesar de hiper complexo. Mas a hora que você começa a tentar prever o clima global, o número de variáveis é bizarramente alto. Então os modelos de previsão são ridiculamente simplificados, apesar de serem muito complexos. Mas a gente não consegue incluir todas as variáveis. Então lá na década de 50, na década de 60, começa a surgir na ONU, começa a surgir em órgãos governamentais no mundo inteiro uma preocupação em relação à mudança do clima. E aí começam a se formar os painéis internacionais para avaliação do clima, sendo que o mais famoso deles é o IPCC. E o que os pesquisadores começam a fazer é começar a tentar criar modelos que vão tentar entender ou tentar prever como o mundo vai ficar se aquele ritmo de quantidade de carbono na atmosfera continuar crescendo e quais são as mudanças que aquilo vai trazer. Tá bom? O Gabriel Gardini mandou R$10, muito obrigado pelo seu apoio. Ele falou assim, é por isso que a gente chama de previsão e não de profecia. É exatamente isso. O Gabriel definiu muito bem, é exatamente isso. Um modelo ele não se propõe a ser profético. A hora que o cara que fez a previsão de chuva, ele vai falar se vai chover ou não, ele não é um profeta que fala, vai chover amanhã. Ele fala, existe 80% de chance de chover. Por quê? Porque nos 1.000 dias que ele mediu antes, em 80% dos casos choveu e em 20% não. E quando não chove, ele não fica triste, porque o modelo dele acertou também. Porque existe a 20% de chance. E aí todo mundo fala assim, mas daí você está jogando para os dois lados. Não. Essa é a característica da modelagem. Então, quando o IPCC surge, quando esses painéis internacionais surgem para criar esses modelos, eles chamam os maiores especialistas do clima, e os maiores especialistas do clima vão fazer o quê? Eles vão pegar o mundo como ele é hoje, o mundo como a gente conhece, com as características que a gente conhece. Vão pegar as informações do passado, e esse passado para o clima, por exemplo, é extremamente recente. A gente tem informações confiáveis de clima de 150, 180 anos, é muito pouco. Vão tentar criar modelos a partir desses dados. E aí, às vezes, a gente até inclui informações quando a gente volta no tempo. Quando a gente pega aquelas colunas de gelo, por exemplo, que a gente estava falando semana passada. Aí eu vou pegar e vou alimentar esse modelo com essas informações. E aí o que eu faço é que eu vou corrigindo, inclusive, pelas previsões de tempo que eu tinha antes. Aí eu tenho um modelo aqui na minha mão. E aí sabe o que eu faço nesse modelo? Eu pego um parâmetro, como por exemplo a temperatura, e aumento 1 grau na temperatura média. E aí eu vejo o que o meu modelo diz que vai acontecer. Aí eu aumento 2 graus e vejo o que o meu modelo vai acontecer. Esses primeiros modelos de mudança climática, eles eram muito difíceis de serem feitos. Por quê? Eram feitos na mão, calculados na calculadora. O Caio Gomes estava falando outro dia no Nerdcast, falando, existia a posição de calculadora, pessoas para fazer cálculos, na mão. E com o advento do computador, esses modelos foram ficando cada vez melhor. Eles foram ficando cada vez mais complexos. Por quê? Porque se tem uma coisa que o computador faz muito melhor que a gente é conta. Tá? Então o computador ele vai prever a conta. Ele vai fazer muito mais conta. Ele vai fazer bilhões e bilhões de cálculos. E quando ele faz bilhões e bilhões de cálculos, eu consigo incluir cada vez mais variáveis, porque eu não vou fazer isso na mão. Então os maiores computadores do planeta, os computadores que têm maior capacidade de computação, aqueles que fazem mais cálculo, mais rápido, há muito tempo são aqueles de previsão de clima, tá?
Então, são esses modelos que estão tentando calcular o clima do planeta. O que é mais interessante dessa história é que existe um grupo muito pequeno de pessoas, de pesquisadores, que dizem que essa história de mudança climática, de que as mudanças que estão acontecendo no planeta não tem nada a ver, que o IPCC só é alarmista, que o IPCC estava errado. E eles diziam isso principalmente há 10 anos, há 20 anos. Eles diziam, esses modelos não funcionam, porque eles não conseguem ser profetas. Que profeta só existe um. Então o que começa a acontecer é que o IPCC, depois do advento da computação, quando os cálculos começam a ficar cada vez mais eficientes, o IPCC começa a falar assim, ó, se subir meio grau, a gente vai ver esses fenômenos acontecendo. Se subir 1 grau, a gente vai vendo tais fenômenos acontecendo. Se subir 2 graus, a gente vai ver tais fenômenos acontecendo. Enquanto isso estava no modelo, as pessoas falavam, isso aí é só um modelo. Os caras não têm certeza de nada. Eu vou dar um exemplo para vocês de crítica de que quem não entende modelo faz. A gente está fazendo um vídeo e a gente vai fazer live também. A gente vai fazer muita live sobre clima. Pelo menos uma vez por mês vai ter live sobre clima aqui no Blá Blá. Se preparem, tá? Se preparem, porque a gente já vai sofrer e está sofrendo muito com isso. Esqueci o que eu estava falando. Nossa, eu me perdi. Então, vou voltar de um ponto aqui. Então, o que esses caras fazem? Eles falam, não funciona. Os modelos... Ah, lembrei. Então, existia uma previsão, existia um modelo que ele dizia o seguinte. Tem uma corrente de água muito importante no Atlântico Norte que faz com que a água quente do Equador seja levada para o norte do planeta e a água fria dos polos seja levada para o sul. Então, essa rede, essa corrente de água do Atlântico Norte, ela fica circulando água, fica circulando nutrientes, fica circulando um monte de coisa que permite várias coisas. Em primeiro lugar, esse transporte de nutrientes é fundamental para alimentar os ecossistemas. A segunda coisa que se diz é que é essa corrente de água que começou o fim da mini era polar que a gente está vivendo. Então isso permitiu o aquecimento das áreas mais ao norte do planeta, já que isso leva água quente para a parte mais norte do planeta e leva água fria para a parte mais central do planeta, tá bom? O que os modelos de previsão diziam é que, com o descongelamento, principalmente da Groenlândia, a gente teria uma grande quantidade de água doce entrando no sistema. Essa água mudaria a salinidade do mar e isso afetaria essa circulação de água. Tranquilo? O maior grau de derretimento que a gente está vendo e o grau de preocupação em relação a essa mudança dessa circulação de água atingiu o nível máximo nesse ano. Agora prestem atenção no que eu vou falar para vocês. Existem 2 modelos. Os 2 modelos fazem sentido. Os 2 modelos têm suas premissas e justificativas. E os 2 modelos estão tentando prever o que vai acontecer se essas correntes pararem de funcionar do jeito que elas funcionam hoje. Existe um modelo que diz que se isso acontecer, o planeta vai esquentar mais. E existe um outro modelo que diz que se isso acontecer, o planeta vai esfriar mais e o norte do planeta vai sofrer com esse aumento, com uma nova era glacial, com o aumento da quantidade de gelo. Agora prestem atenção. Qual modelo está certo? Os 2, dentro das premissas que foram escolhidas e dentro das coisas que foram, da opção que os pesquisadores fizeram de dados para colocar. Você fala para mim, Emílio, como você pode falar que 2 modelos são tão opostos, tão certos? É porque as premissas que eles consideram, as bases que eles consideram para calcular,
são diferentes. E é aqui que o orc mostra um pouco da ignorância dele. Porque quando ele fala qual modelo está certo, ele fala nenhum, ele não entende como modelagem funciona. Ele não entende que o modelo ele está tentando, a partir das premissas, que são simplificações da natureza, que são simplificações daquilo que a gente enxerga, tentar fazer uma previsão do que pode acontecer. E aí a gente tem uma limitação, a gente não consegue colocar todas as variáveis, a gente não consegue dar peso para as variáveis. A gente só consegue escolher aquelas que a gente acha importantes. O Matheus falou, as condições iniciais são diferentes, eu não sei do que você está chamando de condições. Mas as premissas, as ideias daquilo que é mais fundamental são diferentes. Por isso que eles dão resultados diferentes. Ele está tentando prever o futuro que é impossível. Então tá bom, mas vamos continuar. Vamos pegar aqui e vamos continuar. Calma aí, deixa eu ler.